Como vão, meus caros? Aula inaugural de Direito Ambiental. Bom, meus caros, qual que é a proposta dessa aula que eu chamei de aula zero? É trazer para vocês a parte do inventário de Direito Ambiental para esse semestre e fazer quase que um contrato social, nós todos, um combinado de como é que ele vai funcionar. Bom, já adianto algumas questões, tá? Nossa matéria não está muito tranquila no sentido de tamanho. Para que vocês todos tenham um bom andamento e cumpram todo o programa, para que não tenha nenhuma defasagem tanto para advocacia quanto para concurso público, eu separei o nosso estudo em 12 unidades. 12 unidades para uma matéria de 40 horas, né? Nós temos aí um desafio grande pela frente, um desafio de 10º período, um desafio que vocês vão estar fazendo, alguns vão estar fazendo OAB, outros vão estar fazendo TCC, quer dizer, todos fazendo TCC. Então, na verdade, a gente vai ter que se preocupar de sobremaneira com essa disciplina. Mas vamos todos juntos, vai dar certo. Se as perspectivas sanitárias e de saúde pública mudarem ao longo do semestre, nenhum problema, a gente pega esse inventário e joga para as aulas práticas presenciais. Certo? Maravilha. Como é que vai funcionar então? Primeiro eu falo todos os nossas 12 unidades e depois eu explico a parte da divisão delas. Então vamos lá. Primeira unidade. A primeira unidade ela chama, quem tomar nota pode tomar, que é interessante. A primeira unidade chama a questão ambiental e as perspectivas éticas. O que nós vamos tratar nessa primeira unidade? Vamos falar um pouco sobre a crise ambiental, o que se tem de pensamento jurídico ambiental e vamos ver como é que evoluíram e como evoluem até os dias de hoje as perspectivas éticas da relação homem e meio. Como que acontece, eticamente falando, essa relação entre ser humano e bem ambiental e meio ambiente e ser ambiental. Ok? Vamos comentar um pouquinho sobre antropocentrismo, biocentrismo, ok? Ecocentrismo e afins. Segunda unidade, vamos comentar sobre direitos difusos e coletivos. Os direitos difusos e coletivos, os senhores já tiveram essa matéria em ações coletivas, em tutela coletiva, mas eu vou trazer um pouco para o direito ambiental, explicar os direitos difusos e coletivos em direito ambiental. Terceira unidade, princípios. Senhores, por incrível que pareça, a parte de princípios é uma parte extremamente importante. Não só nas características próprias do princípio, né, como supletivo de norma, como fator componente do ordenamento jurídico, né, do working que o diga, das suas funções, dos princípios, como também porque é um dos temas que mais caem em concurso público. Mais caem. Então eu tenho desde decisões judiciais sendo utilizadas via princípios para decidir algo, como eu tenho concursos públicos e provas que caem bastante essa matéria. Unidade número 4. Evolução do direito ambiental e classificação didática de meio ambiente. Vou te contar como evoluíram as normas de direito ambiental. O que significa isso? Desde das ordenações afonsinas, né, desde as normas portuguesas no Brasil até os dias de hoje, como que a tutela do meio ambiente ela foi cunhada, ela foi criada, ela foi feita e como ela evoluiu. E também, didaticamente, quais os tipos de meio ambiente que nós temos: meio ambiente natural, meio ambiente artificial, um direito de antena, um direito genético, um direito à cultura, todos eles abarcados pelo direito ambiental. Unidade número 5. Proteção constitucional e competências.
Vou te mostrar, nessa unidade número 5, como que as normas constitucionais aparecem para o direito ambiental. Como que o artigo 225 evoluiu o direito ambiental brasileiro e, primordialmente, como funcionam as competências ambientais. Competência administrativa, competência legislativa, né, uma competência executiva. Vou te trazer a ideia de competências ambientais muito bem definido. Unidade número 6. Política Nacional do Meio Ambiente. Nós temos uma lei que originou uma política uniforme, uma política nacional, uma política mínima para todo o território nacional. E vou te falar sobre as generalidades, o que ela traz de geral e os principais instrumentos dessa política, como efetivar essa política pública, ok? E aí você vai, pelo menos, entender a base: zoneamento ambiental, licenciamento ambiental, auditoria ambiental e afins. Unidade número 7. Vou especificar um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, um instrumento de caráter administrativo, que é o licenciamento ambiental. A ideia de obter licença para empreendimentos funcionarem. Unidade 8. Na unidade 8, eu começo a tratar dos espaços territoriais especialmente protegidos, né, os ETEPs, e falo sobre as unidades de conservação, né, Lei 9985 de 2000, que vai trazer toda a parte de parques nacionais, monumentos naturais e afins. Unidades de conservação na nossa unidade 8. Unidade 9, talvez o que mais conhecem, que é o Código Florestal, e por estarmos vivendo nas Minas Gerais, falo eu sobre o Código Florestal, né, APP, área de reserva legal e afins, mas também trago as disposições da Lei da Mata Atlântica. Então, a unidade 9, Código Florestal e Lei da Mata Atlântica. Na unidade 10, não cansem, eu já estou acabando, são 12 unidades. Na unidade 10, vamos falar sobre a tutela e a responsabilidade civil. Para quem for advogar, extremamente importante, uma série de ações civis públicas que tem a demanda ambiental como tela, como pano de fundo. Então eu preciso conversar com vocês sobre a tutela civil, as multas civis do direito ambiental. Unidade 11, para aqueles que gostam de penal, aí vão se realizar, né? O direito ambiental é um direito múltiplo, um direito que mescla várias searas, várias disciplinas. A unidade 11, Crimes Ambientais, Lei 9.605 de 98. Então quem gosta do crime, quem gosta de criminal, vai se realizar com a Lei de Crimes Ambientais. E por fim, para encerrar, nós vamos ter aí 2 aulas sobre meio ambiente artificial, sobre cidades, Estatuto das Cidades e leis conexas ao meio ambiente artificial, meio ambiente das cidades. Agora entenda bem, te contei as 12 unidades. Você já sabe que nós vamos tratar ao longo desse semestre inteiro e é um conteúdo robusto, é um conteúdo grande, é um conteúdo que tem que ter atenção, sim. São 12 unidades, e o nosso semestre, vocês vão ver, está dividido em 6 estudos dirigidos. Estudos dirigidos de 3 a 2 semanas, os calendários vocês vão receber. E como vai funcionar então? A cada estudo dirigido, já que são 6, eu te passo 2 unidades. Então você vai ter uma demanda de aulas síncronas, aulas ao vivo, e uma demanda de aulas assíncronas. O que são as aulas assíncronas? Os vídeos que eu estou gravando para o YouTube, vou criar uma série do meu podcast A Voz do Buda no Spotify e outras plataformas só para o direito ambiental. Então, parte das aulas vão acontecer no podcast e também em vídeos com exemplos, porque exemplificar o direito ambiental faz dele ser
mais palpável, mais interessante, mais tranquilo de se estudar, até porque o direito ambiental é um direito natural de todos nós. Todos nós temos, ou precisamos ter, ou buscamos ter uma vida sadia em coletividade, um meio ambiente saudável para que possamos evoluir enquanto seres humanos. Certo? Combinado? Unidades feitas, mostradas, demonstradas. Conto com a colaboração de vocês para um ótimo semestre. No mais, um forte abraço.